lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus filmes favoritos do Oscar 2022, então é aquele vídeo sem firula, sem pesar para um lado, ou que eu acredito que a academia vá dar premiação, é pra falar realmente os filmes que eu assisti, que eu maratonei, pra estar bem atualizada pra esse Oscar, e que eu genuinamente gostei muito. Então também é um vídeo de indicação, seja pra você que quer tentar assistir alguns filmes antes da premiação, ou até mesmo que vai assistir a premiação e algum desses filmes talvez possa ter despertado seu interesse, ou seja, aquele filme que sempre é válido assistir. Mas antes de falar sobre esses filmes, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bem, obviamente o Oscar é a premiação mais importante do cinema no longo do ano. Existem outras premiações que inclusive são esquenta pro Oscar, e aí a gente já pode até imaginar quais filmes que vão ser mais visados para fazer o nosso bolão dar certo, mas inúmeras vezes o Oscar já surpreendeu também. O Oscar acontece nesse domingo, dia 27, e eu tenho uma super boa notícia para nós brasileiros, porque o Globoplay vai transmitir exclusivamente no serviço de streaming a live completa a partir das 20 horas, e melhor ainda, vai ser aberto para não assinantes. Então assim, qualquer pessoa que acessar o Globoplay vai poder assistir ao Oscar esse ano. Então bora falar dos meus filmes favoritos, porque assim, esses filmes, eu juro pra você, são preciosidades pra você ficar de olho e conferir em qualquer momento, independente do Oscar, porque são filmes que valem super a pena. Bom, eu vou começar pelo meu favorito, que é No Ritmo do Coração, também é conhecido como Coda, e nesse filme a gente acompanha a história da Ruby, que tem 17 anos, e ela é a única que ouve numa família de surdos, e por conta disso ela tem responsabilidades muito cedo, inclusive porque ela acaba ajudando eles como intérprete em coisas que eles precisam, inclusive no trabalho. Só que em certo momento o negócio dos pais dela começa a ficar ameaçado e ela precisa escolher entre a sua grande paixão, que é a música, e as obrigações que ela tem com a família. Esse filme é dirigido pela Sian Heder e ele concorre nas categorias de melhor filme, melhor ator coadjuvante e melhor roteiro adaptado. Esse filme, ele é aquele filme que dá um quentinho no coração. Quando eu assisti, eu cheguei a twittar, super recomendar já para que as pessoas assistissem esse filme, mas o que mais me pegou nele é que a história ela é muito gostosa de acompanhar, mas ela também te faz refletir, porque você consegue compreender a angústia de todos aqueles personagens, tanto as dificuldades ali da família, mas também a busca da Ruby pela própria liberdade e independência dela, e ainda mais que ela tá bem nessa fase, né, que ela tem 17 anos, então ela almeja ir para a faculdade, então ele é um filme que te coloca muito em perspectiva daquela vida. Como eu falei, você consegue compreender todos esses personagens. E não só, também faz te pensar como a gente tem que ser mais inclusivo nas coisas, né? Porque a gente vê as dificuldades que a família passa no dia a dia e como é necessário alguém como a Ruby. E eu gostei muito da construção do universo, os personagens que também fazem parte da vida da Ruby, inclusive a influência que o professor de música tem na vida dela, inclusive dela descobrir o seu talento, principalmente nessa época que é tão promissora pra gente desenvolver a nossa própria vida. Então eu simplesmente amei absolutamente tudo sobre essa história. O filme ele é baseado no livro de mesmo nome, então assim, aquele filme que vale super a pena mesmo vocês assistirem, deixa um quentinho no coração. Não é uma história triste, tipo, ai, alguém morre no final, sabe? Mas ainda assim é uma história que te toca muito a fundo. Outro filme que eu não posso deixar de incluir nessa lista é Duna. Pra quem acompanha o canal sabe o quanto que eu amei esse filme, inclusive eu nem vou me aprofundar muito aqui porque tem vários vídeos falando sobre essa obra maravilhosa, mas no filme a gente acompanha a história do Paul Atreides, que tem a missão de ir para Arrakis junto com seu pai e garantir o futuro do seu povo. Esse filme ele é dirigido pelo Denis Villeneuve, que é o mesmo diretor de Blade Runner 2049, que também foi um filme que foi para Oscar e eu particularmente gostei muito, também tem vídeo aqui no canal, e ele concorre nas categorias de melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor trilha sonora original, melhor edição ou montagem, melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem, melhor design de produção, melhor som, melhores efeitos visuais. Obviamente dentro das categorias principais que são televisionadas, né? Então assim, esse filme ele simplesmente tá em quase todas as categorias, só não tá em animação, porque não é animação, tô brincando. Mas tecnicamente, né, vocês podem perceber pelas categorias que ele é um filme realmente muito bom, mas pra mim, particularmente, pega muito porque se eu pudesse querer muito que ele ganhasse,
entrasse uma categoria específica seria do roteiro adaptado, porque pra quem lê os livros sabe que é uma adaptação muito fiel. Ele é um filme que é extremamente detalhista desse universo que é construído, então a minha paixão tá muito aí, porque é uma paixão que vem desde os livros, e eu acho que esse filme conseguiu representar muito bem esse universo que é trabalhado no livro. Outro filme que eu não posso deixar de falar é King Richard, Criando Campeãs. A gente acompanha a história de Richard Williams, que acaba treinando as suas filhas para serem estrelas do esporte, mais especificamente do tênis, e no final acaba sendo um filme biográfico da história da Venus e da Serena Williams. Gente, essas atletas, elas são simplesmente magníficas, você provavelmente já ouviu falar nelas, elas são um fenômeno, então é muito interessante a gente ver como elas tiveram uma criação dentro do esporte pouco atípica, porque elas eram treinadas pelos pais, principalmente pelo pai, e ele foi muito atrás, ele fez meio que a gerência de carreira delas, né? Então é uma história muito interessante de acompanhar, é muito interessante porque a gente vê até naqueles créditos, né, finais do filme, e aí não é um spoiler, tá? Mas as imagens reais que eles trabalharam ao longo do filme, então tem algumas cenas que são exatamente como aconteceram, então a gente vê, por exemplo, o pai criando um vídeo das filhas, e esse vídeo ele existiu, e a gente vê depois ele é igualzinho, e a caracterização delas também tá muito bom, e devemos falar também, né, de Will Smith, que interpreta o Richard Williams, e ele também, inclusive, concorre na categoria de melhor ator, inclusive vem forte aí o nome dele, principalmente depois de ter ganhado o BAFTA, e esse filme também tá em algumas das principais categorias da noite, como eu falei, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro original, melhor canção original com Be Alive da Beyoncé e melhor edição ou montagem. E esse filme é dirigido pelo Reinaldo Marcos Green. Sério, vale super a pena, uma história bem instigante de acompanhar. E o mais legal dessa história também é que ela desperta o seu espírito esportivo, então você torce pelas meninas, mesmo você sabendo que elas são fenômenos hoje em dia, ainda assim é muito interessante acompanhar a carreira delas desde cedo, a forma que eles abordam no filme é muito interessante. Agora, sim, se tem um filme que é pra se apaixonar, mas ao mesmo tempo ter o drama ali, é Amor Sublime Amor. Simplesmente é um filme maravilhoso. Na história a gente acompanha um amor à primeira vista que acontece entre o Tony e a Maria num baile do ensino médio de 57. Só que o romance deles acaba intensificando, principalmente porque eles fazem parte de dois grupos diferentes, que são os Jets e os Sharks, que brigam pelo controle da rua. O filme é dirigido pelo Steven Spielberg e assim, gente, tem cenas simplesmente maravilhosas, encantadoras, muito pelo romance desse casal também, e as coreografias, porque afinal estamos falando de um musical, são perfeitas. As movimentações de câmeras complementam bastante as cenas. É um filme muito técnico e é muito interessante a ambientação, que é feita nos anos 50 em Nova York. A caracterização dos personagens também tá perfeita, e além de toda essa parte técnica também, o filme tem uma história muito interessante, porque ele é um Romeu e Julieta adaptado, em que a gente tem aí as brigas entre as famílias, mas também porque ele acaba trazendo um contexto político muito importante, que inclusive perpetua até hoje nos Estados Unidos, com preconceito de imigrantes. Em um lado das gangues a gente tem porto-riquenhos. A única coisa que eu senti é que o filme ele poderia ter sido um pouquinho mais curto, ele é um filme longo, mas ainda assim não é nada que atrapalhe no ritmo do filme, até porque, né, estamos falando de um musical, e musical o que não falta é ritmo. As músicas são apaixonantes, tem algumas releituras também, então é um filme que me surpreendeu bastante. Eu acho que ele é um filme que, pra quem curtiu La La Land, bem provavelmente também vai curtir Amor Sublime Amor, mesmo que sejam histórias diferentes, as atuações estão muito boas, a história, ela te instiga bastante a querer continuar e ver como que vai encerrar, além de todas as problemáticas inseridas. E nas principais categorias da noite, esse filme foi indicado pra melhor filme, melhor direção, melhor atriz coadjuvante, melhor fotografia, melhor figurino, melhor design de produção e melhor som. Outro filme que também tá nessa lista e já falei aqui no canal é Cruella. Esse filme, ele é simplesmente sensacional. A gente acompanha a história de criação, de origem da Cruella, em que a gente vê que ela é uma pessoa muito determinada, muito envolta ali da moda, mas que também é muito inteligente e vingativa. E muito pela sua paixão por design, ela quer chamar a atenção da baronesa, que acaba trazendo problemáticas para a vida dela e também ajuda na criação dessa persona Cruella,
que é bem má e bem estilosa também. Inclusive, assim, não é à toa que esse filme tá nas categorias de melhor figurino e melhor cabelo e design. Eu acredito muito que ganhe por figurino, principalmente porque se utiliza muito das referências dos anos 70 e também com a chegada do punk rock, e o figurino ele vai modificando conforme a Stella vai ficando confortável com essa persona que ela criou, a Cruella. Então ele é um filme bastante técnico também. Ele é dirigido pelo Greg Gillespie. Eu já tinha falado no meu vídeo, né? Ele é um diretor que trabalha muito bem em personagens femininas fortes, porque ele também dirigiu Eutônia, que é outro filme que eu amei, na época de lançamento dele também foi pro Oscar, e ele torna a história da Cruella muito interessante. A gente ainda não chega ao ponto que a gente conhece do 101 Dálmatas aqui no filme, mas a gente começa a entender um pouco mais do background da vida dela e o que provavelmente faria ela chegar até essa Cruella que a gente conhece. Vai ter o segundo filme, né? Então acho que a gente chega mais próximo e aí a gente já pode voltar a odiar a Cruella, porque assim, ainda interpretada pela Emma Stone, não tem como não adorar a vilã. E além disso, né, é um bom filme de aventura. Enfim, tem um vídeo completinho falando só sobre esse filme aqui no canal. Outro filme que eu não posso deixar de falar é A Pior Pessoa do Mundo. Foi um filme que eu gostei muito e a gente acompanha a história da Júlia, que tá chegando perto dos seus 30 anos, mas não parece muito decidida do que ela quer pra vida dela. E muito disso também reflete nos seus relacionamentos, porque ela encontra estabilidade com o Axel, só que ela acaba conhecendo o Eyvind. E esse filme ele foi premiado em Cannes e é dirigido pelo Joachim Trier. E nas principais categorias do Oscar, esse filme concorre a melhor roteiro original e melhor roteiro internacional, que é um filme da Noruega. Gente, eu preciso dizer que ele é um filme que eu me conectei muito, principalmente porque eu tô aí na idade da protagonista, assim, eu tenho 29 anos, eu faço 30 esse ano, e é muito interessante porque a gente tem muita perspectiva de vida dos nossos pais. Por exemplo, minha mãe me teve quando ela tinha minha idade, 29 anos, e minha irmã com 27 anos. E eu não me imagino com essa idade tendo um filho, por exemplo. Então, isso são questionamentos que estão ali na protagonista, inclusive sobre toda essa questão maternal e também as coisas que ela quer pra vida dela. Então, em muitos momentos eu consegui me conectar, consegui me ver. Ele é um filme que aborda muito essa perspectiva feminina, é muito interessante e divertido também, porque no meio das confusões dela e das indecisões dela, a gente acaba gostando muito de como a vida dela se caminha, mesmo que no meio da loucura. Tem momentos dramáticos, tem momentos muito bonitos e ele é um filme que se aproxima muito da vida real. Então tem muitas cenas também que são contemplativas, seja de cenários muito bonitos, né? Como olhar para um pôr do sol. Realmente foi um filme que eu saí muito feliz e eu acho muito interessante a gente ter uma protagonista como ela, porque traz uma perspectiva diferente sobre a mulher que não necessariamente almeja ser mãe, a projeção de vida dela, a forma que a sociedade vê a mulher nessa idade, e além disso também tem todo um drama familiar que é bastante intenso e que também diz muito sobre as decisões que ela toma para a vida dela, inclusive nessa questão maternal. Então foi como eu falei, ele foi um filme que comunicou muito comigo em diversos momentos, eu simplesmente saí com o coração quentinho. É um filme que vale super a pena assistir. E outros dois filmes que eu só quero citar aí que estão no Oscar e vocês sabem muito bem que eu amei, foi Shang-Chi e Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Porque, gente, ainda mais que existe toda uma polêmica, né? Se os filmes da Marvel são filmes de cinema e tudo mais, são filmes sim, inclusive estão no Oscar e ambos concorrem na categoria de melhores efeitos visuais. Também são filmes que têm diversos vídeos aqui no canal. Shang-Chi tem toda uma questão de representatividade, uma questão cultural muito bem explorada, e Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi muito revolucionário no que fez, principalmente trazendo o universo dos outros filmes já existentes de Homem-Aranha. Então é um feito, é um filme grandioso e eu acho justíssimo que ambos estejam aí na categoria de melhor efeitos visuais. Até daria outras categorias. Em Shang-Chi a gente acompanha a história de origem do herói, que é filho de um líder de uma organização criminosa muito poderosa, e ele foi criado desde criança, inclusive dentro dessa organização, para ser um guerreiro. Só que quando pequeno ele fugiu para ter uma vida mais tranquila, mas tudo que é do passado volta. E aí ele precisa lidar com todas as problemáticas envoltas da sua história. Em Homem-Aranha a gente acompanha o Peter lidando com as consequências quando descobrem a sua verdadeira identidade, e na tentativa de melhorar as coisas acaba trazendo uma problemática muito grande, como a colisão dos multiversos.
diversos. Eu falei muito brevemente desses filmes, mas vocês sabem mais que tudo que eu recomendo eles, é por isso que eu não podia pelo menos deixar de citar aqui na minha lista. E além dos filmes do Oscar, é lógico que eu não podia deixar de falar das animações também. Eu separei algumas que eu gostei mais. A primeira que eu vou falar aqui é Flip. É uma animação muito interessante, ela é da Dinamarca. E na história, a gente acompanha Amin Nawab, que finalmente fala como viveu os últimos anos desde quando se tornou um refugiado do Afeganistão, desde criança. É muito interessante esse filme porque ele vem como uma forma documental, afinal a gente está contando uma história real, mas ele é feito todo em animação. Isso é muito interessante porque em vários momentos pareciam que eram takes reais ali que estavam acontecendo e eles fizeram animação por cima, mas isso também permitiu que em momentos que ele contava a história do seu passado, a gente fosse levado para esses momentos com animação quando ele ainda era criança. Então a gente pôde vislumbrar algumas questões e em meio disso também tem cenas reais, cenas de jornais, cenas da guerra e como eram conflituosas as questões que aconteciam no Afeganistão na época. E esse filme, ele é o primeiro filme que inclusive transita entre várias categorias, porque ele concorre como melhor filme internacional pela Dinamarca, também como melhor longa-metragem animado e melhor documentário, porque foi como eu falei, ele é realmente documental, a história é muito interessante e é uma realidade muito dura e você vê ainda que é uma questão que aconteceu durante diversos anos, então é realmente triste de imaginar algumas situações. A narrativa também é muito bem feita, a construção dessa história é muito bem feita. Flea realmente é um filme muito interessante e faz total sentido que ele transite nessas categorias, vale super a pena assistir. Mais outras animações que eu não posso deixar de falar também é sobre Luca. Luca é um filme que eu falei aqui no canal também, conta a história de um menino que conhece um novo amigo que ajuda ele a ver o mundo de forma diferente, principalmente porque ele era muito reprimido pelos pais, porque ele era um monstro marinho e os humanos não sabiam lidar com esses monstros, então os pais temiam que ele acabasse machucado em algum momento que o segredo fosse descoberto. Mas no momento que ele conhece o Alberto, eles começam a explorar mais a vila que tinha perto da casa deles e conhecer mais sobre os humanos também. E, gente, essa história ela é lindíssima, tá concorrendo em melhor animação em longa-metragem. E nessa categoria tá junto com o meu outro filme, que é um dos meus favoritos dos últimos de animação que eu vi, que é Raya e o Último Dragão. A gente descobre que os humanos e os dragões viveram em harmonia por muito tempo, mas uma maldição ameaçou a Terra e os dragões se sacrificaram para salvar os humanos. Só que 500 anos depois, essa mesma maldição voltou e a Raya, ela tem que rastrear o último dragão para restaurar o seu povo que ficou tão dividido em busca de artefatos que demonstrassem cada vez mais o seu poder. Em Raya, particularmente, eu preciso dizer que eu gosto principalmente do dragão, que é dublado pela Awkwafina e ela, gente, é engraçadíssima, mas também a construção da Raya é muito interessante, é uma guerreira muito forte e com coração muito bom. Então, assim, ele é um filme que também deixa o nosso coração quentinho, assim como Luca. Ambas as animações, elas têm uma construção de humanização das coisas que faz a gente olhar para o nosso lado humano, tanto para as coisas ruins quanto para as coisas boas, e que no final das contas abraçar todas as realidades faz com que a gente se unifique mais ainda. Ambas as mensagens estão nos dois filmes, mas de formas diferentes, então são filmes que realmente fazem a gente refletir. E outra animação que eu não posso deixar de falar que eu amei demais, que é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. A gente acompanha a história de uma adolescente que tá indo pra faculdade e a família decide passar o último momento deles juntos e é interrompido quando robôs pelo mundo acabam se revoltando e acaba tendo um apocalipse robô. E obviamente resta pra família Mitchell pra resolver toda essa problemática. Olha, gente, se você vive nos anos atuais, você com certeza tem medo da revolta da tecnologia. Todo mundo em algum momento já ficou na mão quando precisava, então assim, é uma realidade próxima talvez, mas enfim, é muito interessante como eles utilizam, né, da nossa própria realidade aí para trazer essas problemáticas e também é uma aventura muito gostosa e tem uma mensagem sobre a família que é muito importante, que independente de ser a família mais estranha, com problemáticas, ainda assim é a sua família e a família sempre vai estar do lado. É um filme super interessante e também tá na categoria de melhor animação em longa-metragem. Tem mais dois filmes que eu queria citar muito rapidamente, que eles não foram assim meus favoritos, mas
mas ainda assim foram filmes que me chamaram muita atenção. O primeiro filme é Olhos de Tammy Faye, e ele é um filme que ele se torna muito interessante porque a história é instigante, mas também porque a gente tem a Jessica Chastain, que bem provavelmente vai ganhar pela sua atuação nesse filme, porque ela tá magnífica como a Tammy Faye. E também foi uma grata surpresa ao assistir o filme, porque o Andrew Garfield tá aí, inclusive ele faz tão bem o seu personagem que faz com que a gente sinta a raiva do Andrew Garfield, que é um negócio impossível. O filme é baseado na história da maior apresentadora gospel da TV norte-americana, junto com seu marido Jim Bakker na década dos anos 70 e 80. Ambos vieram de famílias pobres e construíram um império com as suas carreiras, só que começou a ter problemáticas quando começaram a trazer escândalos, e a gente acompanha a ascensão e a queda dessa história. Outro filme que eu gostei, eu não podia deixar de citar, foi Belfast, em que a gente acompanha um menino de 9 anos nos anos 60 no norte da Irlanda, que experimenta o amor, a alegria e a perda em meio dos conflitos políticos e sociais da época. E por que eu quero falar desse filme? Porque, gente, esse garoto, ele tá simplesmente maravilhoso, e eu aprecio muito quando a gente tem um filme envolto de uma criança, porque direção de ator, ainda mais mirim, é um negócio que é bem difícil. E esse menino, ele é tão fofinho e é tão genuína as questões dele, sabe? E ele tem desse grande amor tão novinho. É muito interessante acompanhar essa história, assistam. Bom, gente, esses foram meus filmes favoritos. Eu espero que vocês gostem, caso assistam algum desses filmes por causa da indicação aqui do vídeo. Mas também, se vocês já assistiram, deixem nos comentários o que vocês acharam. E eu não posso deixar de lembrar vocês também que vai ter a live no Globoplay. A transmissão acontece a partir das 20 horas e vai ser aberto para não assinantes, então vocês vão poder conferir tudo do Oscar. E também muitos dos filmes que eu citei aqui, vocês encontram eles para assistir no streaming, nos pacotes dos parceiros do Globoplay. Então, por exemplo, no pacote aí Globoplay mais Telecine, você pode assistir 4 dias com ela, que concorre na categoria de melhor canção com Somehow You Do. Também no pacote Globoplay mais Disney Plus, e aí eu já falei de vários filmes aqui, como Amor, Sublime Amor, você encontra lá também, além de Luca, Encanto, Cruella, Raya e o Último Dragão, Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, e também no pacote Globoplay mais Apple TV Plus, que você pode assistir A Tragédia de Macbeth, que tem o Denzel Washington, que tá concorrendo também na categoria de melhor ator, e o filme também tá em outras categorias importantes, como melhor fotografia e melhor design de produção. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, gostado desses filmes, e deixa aí nos comentários também qual que foi o seu favorito, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!